tema da nossa mensagem hoje é o servo do Senhor. Você pode ver esse tema respaldado lá no texto de Isaías 42, versículo 1. O livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 1, diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Que Deus abençoe esta palavra. Irmãos, quem é o servo do Senhor neste capítulo? O capítulo 42 diz: Eis aqui o meu servo. O Senhor, o Deus de Israel, Yahvé, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele apresenta ao mundo o seu servo. Eis aqui o meu servo. E quem é este servo? Alguns pensam que o servo falado aqui seria o rei persa, o rei dos persas, ou medos e persas, Ciro. Outros pensam que esse servo que é apresentado por Yahvé seria o próprio Israel, a nação de Israel sendo serva. Então, há aqueles que interpretam que esse servo é o próprio Israel. E aqueles que pensam que o servo do Senhor, nesse texto, seria o profeta Isaías, seria o próprio profeta. Tá? Então, vamos procurar entender quem é o servo do Senhor. Quais as suas características e qual a sua missão? Quem é o servo do Senhor? Olha, eu falei na mensagem anterior que a partir do capítulo 40 do livro do profeta Isaías até 55 é o contexto que nós precisamos entender, no qual a profecia é direcionada, é o contexto de Israel no cativeiro e Deus prometendo um libertador. Esse libertador foi o Império Medo e Persa através do rei Ciro. O capítulo 41 fala claramente sobre Ciro, esse que seria levantado do Oriente, esse que seria trazido. No capítulo 44, 45, claramente Ciro é chamado de meu pastor, ungido, meu servo. Lá em Isaías 45 nós podemos ver isso. Meu servo, meu pastor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo, pela mão direita, tal. Em Isaías 44, versículo 26 diz: Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada. Aí versículo 28, quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Mas em Isaías 42, embora simbolicamente refira a Ciro também, mas o texto, ele parece ter uma referência a uma outra pessoa. Então, o texto, quando nós estudamos o texto, não se encaixa com Ciro, sendo esse servo apresentado por Yahvé, não se encaixa com Israel restaurado e não se encaixa com o profeta Isaías. Mas ele dá a entender que esse servo é o Cristo. Esse servo falado em Isaías 42 é o próprio Senhor Jesus. E em Mateus 12, 17, o apóstolo Mateus, ele usa esse mesmo texto de Isaías 42 para referir-se a Jesus. Mateus 12, 17 diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Diante do que Cristo vinha fazendo
como servo do Senhor, Mateus, ele afirma que Isaías 42 era um cumprimento da profecia sobre Jesus. Segundo o entendimento apostólico, bíblico, neotestamentário, o servo do Senhor em Isaías 42 é o próprio Jesus. Jesus é o servo do Senhor. Eu poderia aqui destacar as razões porque não é Ciro, mas eu quero limitar alguns pontos, né? Então, Jesus é o servo do Senhor, em Isaías 42, versículo 1. Aí, quais são as suas características? Primeiro falamos quem é o servo. O servo é Jesus. Outra coisa interessante, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que o profeta Isaías, ele vem falando de um rei que vai vir para libertar Israel do cativeiro babilônico. Esse rei é identificado na história como o rei Ciro, dos reinos Médio e Persa. E Ciro, esse rei Ciro, ele foi um símbolo de Jesus. Assim como na história humana tiveram reis, presidentes, governos, símbolo do anticristo, também na história houve, em menor escala, mais reis, governos, símbolos do Cristo. Por exemplo, Hitler, ele é historicamente um símbolo do anticristo. Tanto é que Hitler, ele era antissemita, ele tinha uma perseguição toda especial contra Israel. Ele era antissemita, Hitler, e o anticristo também. Já Ciro, ele pode ser visto não como um anticristo, mas Ciro, ele é um modelo de Cristo. Ciro é um modelo bem rústico de Cristo. É semelhante a uma criança que faz um desenho mal feito, um bonecozinho, mas naquele desenho, aquele desenho representa o seu pai. Então, Ciro é esse ser, esse homem, esse rei que levantou-se no passado e que as ações dele em relação a Israel, as ações dele contribuíram para os propósitos de Deus, do Deus de Israel. Então, ele se tornou um modelo de Cristo. E eu acredito que a partir desse modelo, o Senhor conduz Isaías para anunciar o verdadeiro servo. Para os irmãos que gostam de estudar escatologia, eu quero dar uma dica para vocês, o seguinte: existe nas profecias bíblicas fatos históricos, acontecimentos históricos que também eram proféticos. Então, dentre esses acontecimentos históricos proféticos, eu quero incluir Ciro. Ciro, lutando contra a Babilônia, é um ato profético, porque quem vai guerrear contra essa Babilônia espiritual instituída na terra desde a origem da humanidade é o Cristo. Jesus vai lutar contra a Babilônia espiritual, os reinos da terra que se opõem à verdade de Deus, que se opõem ao Cristo dos céus. Então, Ciro é um símbolo de Cristo porque ele luta contra esta Babilônia. E, diante daquele acontecimento histórico, o profeta vê ali uma mensagem profética que vai surgir o servo. Embora que esse servo, esse Cristo, ele vem sendo profetizado em outros momentos na história bíblica. Mas agora Isaías vê nesse Ciro, esse rei Ciro, um símbolo do verdadeiro Cristo. Outro momento profético que a gente pode analisar é lá em Daniel 11,
quando ali Daniel ele narra aquela guerra entre os Ptolomeus e os Seleucidas, né? Quando o rei Alexandre o Grande, ele morre, o seu império grego divide-se em 4 partes, e 2 dessas partes são lideradas por generais, e aí cria-se 2 reinos, os Ptolomeus e os Seleucidas, e eles começam a guerrear entre si ali na região do Oriente Médio, e aquela guerra simboliza um pouco de alguns atos proféticos, quando um desses reis, chamado Antíoco Epifânio, que é um símbolo de anticristo, ele invade Israel, ele invade o templo e ele abomina o templo, ele mata pessoas no templo, e conta-se a história de que ele ainda mata um porco e joga sangue no altar. Então, ele é uma espécie de anticristo. Por isso que Jesus fala em Mateus 24 sobre a abominação da desolação. Que o anticristo que vai vir, ele também vai profanar o santuário de Deus em Israel, ele vai perseguir Israel. Então, existem muitos acontecimentos na história que os profetas entenderam como acontecimentos proféticos. E eles profetizam a partir daqueles acontecimentos que eles estão assistindo. Isso é muito importante para você entender algumas coisas, tá bom? Então, eu já falei sobre quem é o servo do Senhor, quais são as suas características. Como é esse servo? Irmãos, esse servo, no versículo 2, Isaías 42, 2, diz o seguinte: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Esse servo, ele não clama, não se exalta, nem faz ouvir a sua voz na praça. O que significa isso? O Senhor está dizendo que esse servo que era profetizado naquele momento, ele seria longânimo, ele seria pacífico, ele não seria uma pessoa irada, uma pessoa intolerante, mas ele não gritaria, não clamaria, não se desesperaria na implantação do seu reino, mas ele com perseverança, com longanimidade, com paz, ele estabeleceria o seu reino. O seu reino não seria através da espada. Aqui está a diferença de Ciro. Ciro, embora fosse um símbolo do servo do Senhor, mas Ciro estabeleceu o seu reino com espada, com morte. E esse servo, ele não clamaria, não se exaltaria, nem faria ouvir a sua voz na praça. A primeira característica do servo do Senhor é que ele é longânimo, ele tem longanimidade. E a longanimidade, irmãos, é uma característica daquele que é tardio em se irar, é uma pessoa que tem tolerância, capacidade de suportar situações adversas, paciência, firmeza, serenidade. A palavra longanimidade no Antigo Testamento, ela dá a ideia daquele que respira longamente. É aquele que respira longamente. Ele é paciente. Por quê? Porque ele não aceita provocação. Ele não perde as estribeiras. Ele não faz loucuras. Ele é longânimo. Ele é firme e paciente nas suas metas, nos seus propósitos. Por isso que o nosso Cristo, o nosso Senhor, ele é longânimo. Às vezes a gente quer, de alguma forma, pressionar o Senhor a ter alguma atitude em nós e por nós. E às vezes a gente não entende porque Deus demora tanto. Mas a Bíblia diz que ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, ele é longânimo. Lá em Lucas 18,
o Senhor contou uma parábola sobre o juiz iníquo e no versículo 7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que longânimo. Então, às vezes, irmãos, a gente não entende por que Deus demora tanto de nos fazer justiça. Por que Deus demora tanto de resolver uma situação? É porque Ele é longânimo, Ele não se precipita, Ele não se apressa, Ele não tardia, nem se apressa. Ele é longânimo, é uma característica do Senhor. Ele só age no tempo certo, Ele age na plenitude do tempo. Por isso que Ele diz, se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eu esperei com paciência pelo Senhor, pelo longânimo. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A longanimidade é marcante na vida do servo. No versículo 2, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não perderá as estribeiras. Quando Jesus veio à terra, o único momento que pareceu que Jesus ficou nervoso foi quando ele vai ao templo e ele expulsa os cambistas do templo e quebra um bocado de coisa. Ali, irmãos, não era nervosismo de Jesus, ali era a manifestação da sua justa ira. Jesus estava mostrando a sua indignação contra a impiedade, a corrupção no templo lá em Jerusalém. E também, além de manifestar a sua ira contra aquela profanação do lugar santo, ele também estava ali provocando a sua crucificação. Ele estava provocando, porque uma das razões pelas quais ele foi preso depois foi porque ele mexeu no ninho de cobra, que era o sinédrio, constituído por fariseus, saduceus e todo aquele grupo de... Houve alguma falha aqui na nossa live, mas retornamos. Então, Jesus, ele é longânimo, irmãos. Jesus é maravilhoso. Outra característica dele, a primeira é longânimo, longanimidade. Outra característica dele como rei é justo. A palavra justo, ela é aquele que observa o direito. O que é justo, ele é legítimo. O justo é aquele que está perfeitamente encaixado com a lei dos céus. É aquele que está perfeitamente envolvido com o que é verdadeiro, com o que é correto, com o que é legal. Ele é justo. Em Isaías 42, versículo 3, diz: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. O Senhor não é ditador. Quem é a cana trilhada, pastor? Ou a cana quebrada? A cana quebrada são os humildes. A cana aqui, irmãos, não é a cana de açúcar. Essa cana aqui são aqueles jucos, se não me engano. É aquelas plantas que tem aqueles caules, como se fosse um canudo, tão frágil, que a gente esmaga com a mão. Essa cana, ou essa vara esmagada, vamos dizer assim, o Senhor não esmaga quem está esmagado. O Senhor, ele é misericordioso com o que está abatido, com o que está humilhado. Deus é misericordioso com o que está já quebrado. Ele habita com o quebrado de coração. Então, a cana trilhada, a cana que está quebrada, ele não quebra. É humilde. Ele não desfere seus ataques nem para oprimir o pobre, nem para atingir o ímpio.
A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. O pavio que fumega é uma referência aos arrogantes. O pavio que fumega é uma referência aos ímpios. Aqueles que se julgam deuses. Aqueles que acendem uma luz artificial sobre si e se apresentam ao mundo como donos do mundo, como deuses, como soberanos e que praticam a injustiça no mundo. É o pavio que fumega. O Senhor está dizendo, o meu servo não vai se preocupar em atingi-los. Eles caem por si mesmos. Na história, todo pavio que fumega caiu. Todo império cai. Todo governo ditatorial cai. Todo ímpio cai. Porque a queda, a impiedade, a soberba precede a queda. Eles caem por si mesmos. Por si mesmo, eles se embaralham, eles se derrotam. A história está cheia de experiências dessa, de informações a esse respeito. Quantos pavios que fumegam se levantaram na história, todos caíram, todos foram derrotados. Então, o Cristo, ao invés de estar voltado para atingir o pobre, ou para atingir ou perseguir a oposição dele. Quantas pessoas se opõem a Jesus no mundo, xinga Jesus, fala mal de Jesus, ataca a igreja de Jesus, mata os discípulos de Jesus. E o Senhor está ali na sua pegada, ó, na sua longanimidade. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, ou morrão fumegante. Com verdade trará a justiça. Ele trouxe a justiça com verdade. A terceira característica do servo do Senhor é fidelidade. Ele é fiel. No versículo 4 diz, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Não faltará. Fiel, irmãos, é aquele digno de confiança. Fiel é aquele que não falta. Fiel é aquela cópia 100%. É igual quando alguém faz uma cópia fidedigna de um documento. Ele é fiel. Fiel é aquela cópia exata. Deus, através do seu Cristo, ele é fiel. Ele é 100% com aquele que está com ele. Ele não nos abandona, ele não nos deixa, porque ele é fiel. O Cristo, o servo do Senhor, ele no seu governo, ele é longânimo, ele é justo e ele é fiel. Fiel vem de fidelis no latim, em que se pode confiar, leal. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele é fiel. Então nós aprendemos até agora, irmãos, primeiro, quem é o servo do Senhor? É o Cristo Jesus, é uma palavra profética sobre Jesus. Quais as características do servo do Senhor? Longânimo, justo, fiel. Longânimo, justo, fiel. E verdadeiro, né? Agora, qual a sua missão? Qual a missão do servo do Senhor nesta profecia de Isaías 42? O versículo 6 diz, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. A primeira missão dele é trazer justiça. Justiça, irmãos. Jesus trouxe justiça
quando ele pagou o preço pelo sacrifício pagou o preço na cruz por todo aquele que nele crer. O salário do pecado é a morte. Por sermos pecadores, é justo nós sermos castigados nessa terra e condenados à condenação eterna. O que Jesus fez? Ele veio trazer justiça. Quando ele aceita o desafio de ser crucificado na cruz, ele está assumindo a culpa, ele está assumindo a condenação de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, é retirado dessa pessoa a culpa perante os céus. E essa pessoa, ela é vista como uma pessoa justa, porque a justiça dela vem do Senhor. Lá na carta de Paulo, em Filipenses, nós podemos ver isso. Em Filipenses, no capítulo de número 3, aqui, Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, em Jesus, não tendo minha justiça, que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O Cristo, ele trouxe justiça. O Cristo, ele nos deu condições de ser visto pelo Deus eterno como justo. Por isso diz, eu, o Senhor, te chamei em justiça. Eu te chamo como meu servo. É o filho. Eu te chamo como meu servo, porque tu és justo e tu trarás justiça às nações, para que eu não as puna, para que eu não as condene, para que eu as abençoe, para que eu aproxime delas. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Irmãos, Deus só ouve as suas orações por causa da justiça que Jesus trouxe sobre nós. Deus só nos livra do maligno, dos demônios, por causa da justiça de Jesus sobre nós. Deus só nos conforta por causa da justiça sobre nós. E foi o servo do Senhor, foi Jesus Cristo, que trouxe essa justiça para nós. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo só habita em nós por causa do ato de justiça. A segunda missão do Cristo, a primeira é trazer justiça. A segunda missão do Cristo, do servo, é fazer aliança. O relacionamento com Deus é de aliança. Se você analisar na história bíblica, Deus, ele não estabelece relação com pessoa alguma se não for por meio de aliança. Deus não é um Deus de relacionamentos superficiais. O Senhor não é um Deus de ficar. Nós somos uma geração onde as alianças são quebradas. Nem documentos registrados em cartórios conscientizam as pessoas a manterem alianças. As alianças são quebradas. A aliança que é colocada no dedo, para muitos não serve para coisa nenhuma. Porque as pessoas têm aliança, têm documento, têm tudo certinho, mas elas traem. Nós somos um povo, uma geração que não sabe o que é aliança. A nossa geração, dos nossos filhos, são gerações de relacionamentos superficiais.
Mas o Deus dos céus, o Deus de toda a terra, ele é um Deus de aliança. Para o Senhor estabelecer um relacionamento com qualquer pessoa humana, nós precisamos estabelecermos uma aliança. E o Cristo trouxe uma aliança. Jesus diz que o sangue que ele derramou é o sangue da nova aliança, da eterna aliança. O Cristo trouxe a aliança derramada na cruz pelo sangue. O sangue é o sangue da aliança. Por isso que nós temos o Novo Testamento. É a nova aliança. Quem quiser bênção de Deus, quem quiser ter suas orações respondidas, quem quiser ter a presença do Senhor na sua vida, quem quiser ter o conhecimento do Todo-Poderoso, quem quiser ter salvação, precisa fazer uma aliança com o Pai através de Jesus. Jesus é a aliança entre nós e o Deus dos céus. Existe uma música, Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Isaías 42:6, na parte B, e te darei por aliança do povo, o povo aqui é Israel. Jesus é aliança para Israel, o Israel de hoje, que quer servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, por meio da lei, está errado. O Israel de hoje precisa entender que o Messias já veio, que o Cristo já veio, e para que o Deus dos céus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ouça-os, eles precisam de uma aliança com Jesus Cristo. Por isso que um judeu, para se converter, geralmente um judeu se converte fora de Israel. Na terra de Israel eles têm dificuldade de se converter. Por isso que os judeus que estiverem me assistindo aqui, ou vão me assistir, os que são cristãos, eles só se converteram porque eles estão fora de Israel. Quando eles estão em outras nações, as dificuldades que ele tem, aquela estrutura religiosa do Antigo Testamento, não estão tão presentes na vida deles, e muitos deles se convertem. Mas, por isso que o Israel de hoje o Israel de hoje não se converte ao Senhor. Não há missionário pregando para Israel. Não tem. É capaz de ter missionário pregando para os palestinos, porque Israel endureceu. O Israel hoje, eles querem viver hoje para Deus como seus antepassados viviam no Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz que Jesus é aliança para o povo. Que povo? O povo de Israel. E te darei por aliança do povo, o povo de Israel, e para a luz dos gentios, nós de outras nações. Jesus é aliança para Israel com os céus, e Jesus é aliança para nós, gentios, de outras nações, para com o Deus dos céus. A outra característica do servo do Senhor, a outra missão, melhor dizendo, é a de libertação. A missão do servo é trazer justiça, trazer aliança e trazer libertação. Jesus diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar pela porta, entrará e sairá. Libertação. Existem muitas pessoas que não querem serem crentes porque elas pensam que ser crentes é serem escrava da religião. Meu querido, se você se diz cristão, se você está em alguma estrutura que escraviza, não é o Senhor. Quem escraviza é a estrutura religiosa. E, infelizmente, existem igrejas e pastores que constroem em volta da graça uma estrutura de escravidão, em nome do Senhor. Mas o verdadeiro evangelho é um evangelho libertador. As pessoas não pecam, não porque elas serão punidas. Elas não pecam, não porque elas vão para o inferno. Elas não pecam porque elas amam ao Senhor e porque o Espírito Santo que habita nelas, entristece quando elas pecam. Mas nessas estruturas evangélicas
de aprisionamento, as pessoas são fiscalizadas, monitoradas, supervisionadas para não pecar. Não funciona. O verdadeiro evangelho é um evangelho libertador. O Senhor disse para aquela mulher adúltera: vá e não peques mais. Jesus não colocou ninguém para controlar a fé dela, porque Jesus disse: vá, você foi alcançado pela minha graça, eu lhe livrei da condenação dos fariseus, dos religiosos, vai, não peque. Você tem entendimento, você viu o que você recebeu de graça, valorize. Libertação, Isaías 42:7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então a missão do servo do Senhor é trazer justiça, já trouxe. É trazer aliança, já trouxe. É trazer libertação, já trouxe na vida de todo aquele que crê. A libertação de quê, pastor? Libertação do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, esse entendimento que as pessoas têm, que não praticar o pecado é escravo. Ah, eu não vou ser crente não, por causa da lei de crente. Porque a gente não pode pecar, porque a gente não pode adulterar. Pessoas acham que viver em santidade é escravidão. Não é. Escravidão é viver no pecado. Porque quem escraviza é o pecado. O Senhor veio para libertar os cativos. O pecado, ele escraviza, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A outra escravidão que o Senhor veio nos libertar é das prisões espirituais, das ações malignas, para abrir os olhos dos cegos, das cegueiras espirituais, das cegueiras religiosas, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Essas prisões aqui não são prisões de cadeia, são prisões espirituais, são prisões emocionais. Jesus veio para nos libertar de todas as cadeias espirituais, emocionais, mentais, psicológicas e culturais que estão sobre nós. Ele veio para nos libertar. Para a liberdade é que Cristo nos chamou. Já dizia o apóstolo Paulo lá no livro de Gálatas. Queridos, então é essa compreensão que eu trago para os irmãos. Em Gálatas, Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tá vendo? Então a palavra é fantástica, irmãos. Quando a gente prega a palavra com verdade, ela se encaixa. Eu estou pregando com verdade a palavra. Talvez você está esperando uma palavra de vitória, que você vai vencer, que você é isso. Não, querido, faça uma aliança com o Senhor. Estabeleça, aceita a justiça de Deus. Queridos, eu vou dar uma dica para os irmãos. Toda vez que você orar e pedir algo a Deus, se você estiver achando que o que você está pedindo é porque você é bom, não vai receber. Tem pessoas que não recebem as bênçãos, tem pessoas que não têm vitória na sua vida com Deus, porque elas acham que elas são justas. É igual a parábola do fariseu publicano. O fariseu subiu ao monte para orar e disse: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como demais homens. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou isso ou aquilo. Saiu dali sem a bênção. Mas o outro, o publicano, chegou ali: Senhor, o publicano confiou na justiça de Deus. Ainda que sejamos servos do Senhor, ainda que andemos corretamente, ainda que sirvamos o Senhor em nossas igrejas, ainda que obedeçamos a palavra, justo é o Senhor. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Como diz o apóstolo Paulo, não tendo justiça minha que vem da lei, mas a justiça que vem de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Então ore e diga: Senhor,
eu peço a tua misericórdia. Por isso que Deus, na sua palavra, nos ensina a orar em nome de Jesus. Você percebeu que a oração que a gente faz não é em nosso nome. Ó Senhor, em nome do pastor, eu te peço isso. Não é verdade, não é assim. Porque em nosso nome não há justiça, irmãos. Em nosso nome não há resposta. Em nosso nome não há graça. Em nosso nome não há salvação. A oração é em nome de Jesus. Jesus diz que tudo quanto pedirdes em meu nome será feito, porque a justiça é dele. Que Deus abençoe os irmãos. Nós aprendemos, irmãos, nesta tarde, sobre um pouco de Isaías 42. O servo ali não é Ciro. Não é o rei Ciro. Embora que a história de Ciro inspirou o profeta a enxergar que Deus traria o Cristo. O servo do Senhor ali não é Israel restaurado. O servo do Senhor ali não é o profeta. Embora quando a gente lê esse texto, tem momento que Deus fala conosco com esse texto. Tem momento que o Senhor usa esse texto de Isaías 42 para dizer que nós somos servos dele, que ele nos sustenta, que ele está conosco. O próprio Paulo, você pode ver em Atos dos Apóstolos, Paulo fazendo referência a que Deus falou com ele, e quando Paulo diz que Deus falou com ele, Paulo está se referindo a Isaías 42 e o 49. Então Deus falava com Paulo lendo as Escrituras como hoje. A gente tem essa ideia de que os personagens bíblicos, toda hora, a todo momento, tinham uma experiência sobrenatural com o Senhor. Não era verdade. Eles serviam a Deus da mesma maneira que a gente serve. Eles serviam por fé. Eles recebiam uma palavra, de vez em quando tinha uma visão, de vez em quando tinha um sonho, de vez em quando Deus usava um profeta para falar com eles, mas eles serviam ao Senhor como nós servimos. Porque andamos por fé e não por vista. Isaías 42, do versículo 1 até o versículo 7, é uma referência ao Messias, ao Cristo, que mostra quem é o Cristo, quais as suas características, qual a sua missão. Do versículo 8, irmãos, do versículo 8 até o versículo 8 até o versículo 17. Isaías 42, de 8 a 17, o Senhor está mostrando que Ele é o Senhor e que Ele deve ser louvado em toda a terra e que não são nada os ídolos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Portanto, do versículo 8 de Isaías 42 até o 17... é o Senhor mostrando que Ele é digno de ser louvado. Ele deve ser louvado porque Ele levantará o seu servo para libertar o seu povo Israel e as nações. Aleluia. E a partir do versículo 20 Isaías 42, de 8 a 17, é o Senhor mostrando que Ele é Deus em relação aos ídolos e que Ele deve ser louvado em todas as ilhas. Do versículo 18 até o versículo 25, o Senhor chama Israel de surdo e de cego, porque Israel tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê, até hoje. Nós amamos Israel, eu tenho um amor pela nação de Israel, eu sou amante da nação de Israel, oro pelo povo de Israel até hoje, mas eles espiritualmente são surdos e cegos. O Senhor está dizendo aqui, surdos ouvi, versículo 18, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro que envio? O Senhor está irônico. O Senhor está dizendo, Israel é cego, Israel é surdo, mas Ele está dizendo, quem é surdo? Surdo e cego é o meu mensageiro, é o meu servo que eu envio. E o Senhor está dizendo para Israel, tu vês muitas coisas, mas não as guarda.
Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que Deus levará esse vídeo para muitos judeus no Brasil assistirem. Você que é judeu, você que é descendente de Israel, você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Jesus Cristo é o Cristo. O seu povo, a nação de Israel, estão preparando a construção do templo para esperar um Cristo que não é o Cristo, é o anticristo. E se você ama o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, aos seus descendentes ancestrais, faça uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Cristo que os vossos patrícios, os apóstolos, deram a vida e afirmaram que Ele é o Cristo. Tu vês muitas coisas, mas não observa. E o Senhor diz que Israel é saqueado. Israel tem sofrido na história por causa da rejeição que faz ao Cristo. No versículo 24. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. E lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram. E os queimou, mas não puseram nisso o coração. Israel vem sofrendo, deixou de ser nação no ano 70, depois de Cristo. Ficou mais de 1800 anos sem ser terra. Sofreu na mão de Hitler. Foi poupado pela graça do Deus de Abraão. Foi por amor a Abraão, Isaac e Jacó que o Senhor poupou Israel de ser exterminado pelo nazismo. Foi pela aliança que tens com Abraão, Isaac e Jacó que o Senhor permitiu que Israel se tornasse nação em 1948. E que nós brasileiros participamos. O Brasil tem uma história linda com Israel. O Brasil votou a favor de Israel ser nação em 1947 na ONU. A nação brasileira é abençoada. Abençoa, Senhor, meu país. Senhor, abençoa a minha nação. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que ora por Jerusalém, aquele que ora por Israel tem paz. Senhor, abençoa o meu país. O meu país ama o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Senhor, traz paz à nossa nação. Senhor, traz justiça à nossa nação. Senhor, abençoa meu país. Repreende as mentiras, repreende os enganos. Senhor, estabelece a paz na minha nação, Senhor. Eu te rogo, meu Pai, eu sou um gentio. Eu sou um gentio, meu Pai, que fui enxertado na oliveira pela graça do servo do Senhor Jesus. Mas eu oro ao Senhor, em nome do Messias Jesus Cristo. Salva a minha nação, abençoa meu país. Nessa tarde está tendo conflito, meu Pai. Estabelece a paz nesse país. Estabelece a paz em todos os setores do meu país, meu Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o servo do Senhor. Em Isaías 42, em Isaías 49, em Isaías 53. Ele é o servo, Ele é o Messias. Que Deus abençoe você e tenha uma tarde abençoada e um início de noite na presença do Senhor. Ore pela nossa nação. Ore pelo nosso país, querido. Não se posicionando partidariamente, mas ore como servo. Ore como igreja e diga a Deus, a nossa nação ama a tua nação. A nossa nação ama os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. A nossa nação não é anticristã. A nossa nação não é antissemita. A nossa nação, Senhor, ama os teus descendentes. Porque embora o Israel de hoje, Senhor, esteja com os olhos e ouvidos tapados, o Senhor os protege, o Senhor os guarda, nos guarda também, Senhor. Abençoe o Brasil, Pai, abençoe as nações, nos livre dessa pandemia, Senhor. Seja glorificado, Jesus, no Brasil e nas famílias que te invocam. Aleluia.
Até quarta-feira, queridos. Tchau.